Olá, eu sou Amanda Falcão e esse é o Literato, seu ponto de encontro com novos autores e autoras da cena paraibana. O programa surgiu com o objetivo de te aproximar dos jovens talentos que fazem a cena literária paraibana acontecer. Para hoje nós temos dois nomes muito interessantes. Em entrevista a Cristiano Sacramento, Pedro Diego Fidelis fala sobre o seu primeiro livro, intitulado Pele de Lobo, um sarau de poesia produzido durante a solidão da pandemia da Covid-19. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo quando eu escrevi esse livro. Eu estava conversando com uma amiga minha, uma atriz daqui da Paraíba, e a gente estava conversando sobre a complexidade da situação, o quanto era realmente sério. A gente estava entrando no segundo mês e foi quando realmente começaram a multiplicar os números, né? Que a gente começou a passar de 1.000, 2.000 por dia e começaram a surgir as primeiras notícias de vala comum. No quadro Eu Sou, você vai conhecer a escritora Débora Gil Pantaleão, uma das novas autoras e de maior destaque na cena literária paraibana. Sou escritora, psicanalista e professora substituta atualmente na UFPB, na área de letras em inglês. E comecei a escrever aquela velha história desde criança. Então, já tinha meus poemas, já tinha começado a escrever um romance quando criança. Meus primeiros leitores foram minha mãe e um primo meu. E tem ainda o Tá na Lista, um quadro que você faz junto conosco. Nós vamos saber o que você está lendo e quais as suas indicações. O Literato, novos autores da Paraíba, está no ar. Com direito a um ambiente que remete ao saudosismo, você vai conhecer agora a obra Pele de Lobo, de Pedro Diego Fidelis. E é o repórter Cristiano Sacramento quem comanda a entrevista com o autor. Em direção ao azul profundo, jovem foguete inconsequente, vontade de aço, fauno das nuvens, asas de pena e cera quente. Por degustar a vaidade apolínea, antes seus pés deixarem o chão. Sua queda era inerente. Profundo, né? Pois é. Esse novo espaço que a TV Cidade lhe oferta, a gente vai trazer destaque às novas histórias, aos novos produtores e produtoras da história e da arte literária paraibana. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse nosso novo espaço. A gente tem o Pedro Diego Fidelis. Seja muito bem-vindo a esse novo espaço da TV Cidade, Pedro. É um prazer estar com você. Pouco tempo, digamos assim, de carreira, mas com ótimas respostas, com uma ótima aceitação, com um ótimo resultado. Queria que você nos contasse quem é Diego, quem é Pedro, por Pedro. Bom, a pergunta de R$1 milhão. Quem sou eu? Bom, eu sou um escritor, mas tenho passagem por outras áreas, né, da arte. Sou também ator, né? Escrevo também para cinema e também faço mentoria de escrita criativa, né? Agora nessa nova conexão da escrita e da literatura das pessoas nesse momento pós-pandêmico, né? Eu acredito que a arte, né, bem como a arte da escrita, são fundamentos, né, para uma nossa melhor vivência em sociedade, para uma melhor construção da sociedade. Quais são suas inspirações? Aquilo que te coloca a produzir, a pensar, antes de mais nada, e a trazer esse legado, né? Um legado que você está construindo. Bom, o que mais me interessa na minha escrita os processos, eles acontecem mediante contatos que eu tenho com outras artes, com uma vivência do dia a dia. Eu acredito que a superação das pessoas mediante as questões que vão nos acontecendo diariamente é um local onde eu encontro inspiração. Nas pessoas comuns, nos meus alunos, nas minhas próprias relações interpessoais também. E agora há pouco, né, com isso tudo que aconteceu, né, toda essa tragédia, então ver como as pessoas buscaram
né, outros caminhos, outras formas de trabalhar, outras formas de se relacionar. Eu acredito que a minha arte ela vem no escopo disso, de uma reação de uma pessoa que vive esse tempo, né? Eu já trazia uma experiência, né, de escrita, né, um trabalho com editorial, desde os tempos, né, que eu estive fora do Brasil, estudando, e a gente desenvolveu lá um grupo de escritores e artistas contemporâneos. Mas eu acredito que a forma, né, que um escritor hoje ou um artista se coloca, ele é como qualquer profissional, né? Nós estamos nos reinventando, né? Você é um cidadão de Santa Rita, um santarritense, e de que sai, né? De que ganha a proporção, para além da terra dos canaviais, hoje vivendo em João Pessoa, mas com uma experiência na Europa. O que é essa experiência na Europa que você teve? Eu queria que você contasse, inclusive, o que é parte daquilo que você viveu lá e o que essa experiência fora do Brasil tem de contribuição para essa tua primeira obra aqui, digamos assim, na parte literária, A Pele de Lobo. Bom, em algum lugar foi dito que um bom remédio para a ignorância é viajar. Quando a gente se coloca em uma situação em que os nossos espaços confortáveis de cultura eles são desafiados porque não são reconhecidos, você é invariavelmente obrigado a superar-se, né? A compreender mais a profundidade do outro e a complexidade das culturas no mundo, né? Então, a cidade de Coimbra é um presente cultural no sentido de que tem pessoas do mundo inteiro, recebe estudantes do mundo inteiro, né? E justamente daí que surgiu, né, a proposta de trabalhar com escritores africanos, né, e pessoas de língua portuguesa em geral, porque estávamos todos lá, né, vivendo em Coimbra, e daí que surgiu essa ideia. Inicialmente com a arquitetura, que foi o primeiro projeto, a primeira vanguarda, e depois desembocando hoje no Lusco Fusco, que é um projeto mais abrangente, que já visa realmente um canal de distribuição, né, um aplicativo e todas essas ferramentas mais modernas. Tua saída de Santa Rita, de João Pessoa da Paraíba, chegada à Europa, começa por Portugal. Mas lá você tem passagens por outros países, a exemplo do Sudão, do Marrocos. O que é que você pode trazer dessas culturas para o legado que você pretende construir a partir desse momento? Bom, o continente africano ele é o portal de conhecimento para a cultura humana, a origem humana no que toca ao processo histórico, né, de desenvolvimento evolutivo, né, todos os processos migratórios e justamente essa questão de superação que a nossa espécie teve que atravessar até chegar agora, né? Muito antes da bomba, né? Já havia então uma grande confusão acontecendo aqui na Terra para a gente se estabelecer. E o Egito, o Sudão, o Marrocos são países que eu sempre tive essa relação, né, muito, diria assim, lúdica, né, com o Oriente Médio. Já estudei um pouco de árabe também na Universidade do Paraná. E foi muito interessante para mim como riqueza cultural, né, para enriquecer culturalmente, para aquela história de abrir mesmo o pensamento. Lá eu viajei bastante, tive muito contato com pessoas locais, fiz questão de lidar com pessoas na forma que eles viviam, e era justamente, vivemos ali o Ramadão junto com eles, né? E foi bastante interessante. A partir de quando surgiu a ideia de Pele de Lobo? O Pele de Lobo ele surge do processo de pesquisa de um outro projeto, que foi uma peça que eu escrevi chamada Não Morra de Medo, que por coincidência tragicômica, se passava numa pandemia, foi escrito em 2018, mas se passava numa pandemia na Itália, né, em Veneza. E aí, quando eu estava escrevendo isso, eu comecei a pesquisar sobre pandemias, sobre as causas, né, na sociedade em relação à fé, em relação às relações interpessoais, em relação às relações familiares. E eu fiquei muito interessado nisso, né, todo o processo de estudo do que era virulência, miasma, o que era contágio, até que ponto aquilo era um castigo vindo dos céus para aquela população, né? Então todo esse atravessar me interessou bastante. E daí
né, ligado também juntamente com uma pesquisa pessoal que eu tenho também, que eu sou muito interessado em psicologia, psicanálise, filosofia da linguagem. Esse livro acabou surgindo dessas pesquisas, né, desse trabalho. E você consegue reunir tudo isso em um sarau de poesias. Onde que vem a sacada? Eu acho que essa é a grande, talvez, sacada do gênio, né, que se propõe a trazer novas linguagens. Não basta só ter essa experiência, mas colocá-los dentro de um verdadeiro sarau de poesias. Bom, a poesia, eu costumo falar para os meus alunos que poetar é justamente o processo de trazer do sonho para a materialidade, né? Então, um livro de matemática, vendo dessa forma, também é de alguma forma poesia. Ele retira da metafísica, dos números, para uma realidade palpável e alcançável. O poeta faz isso também, através da busca de imagens, sensações, né? E a gente conjuga isso em frases perceptíveis, ainda que sejam possíveis de interpretar de várias formas, porém, através desse jogo de palavras e sentidos, a gente consegue criar todas essas possibilidades, né? Todos esses cenários e causar essas sensações no leitor. E aí você tem aqui o poema da Falta, premiado, que surge como um presente, acredito assim, né? Você foi para um festival com ele, você ganha notoriedade nesse festival e aí a tua obra ela ganha uma projeção maior. Queria só recitar aqui um pedaço dele para que você, sobre a pandemia, para que você pudesse nos trazer as origens que te levaram a escrever. Falta-nos a culpa, mas o flagelo faz sangrar a todos. Somos mártires involuntários condenados em cortes microscópicas, ao mergulho em vala comum. A gente sabe que existem vários elementos só nesse pequeno trecho. De onde surgiu a inspiração, de onde surgiu a ideia de retratar dessa forma? Bom, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo quando eu escrevi esse livro. Eu estava conversando com uma amiga minha, uma atriz daqui da Paraíba, e a gente estava conversando sobre a complexidade da situação, o quanto era realmente sério. A gente estava entrando no segundo mês e foi quando realmente começaram a multiplicar os números, né? Que a gente começou a passar de 1.000, 2.000 por dia e começaram a surgir as primeiras notícias de vala comum, das pessoas sendo enterradas em valas comuns, né? E aí eu lembrei, isso me fez lembrar a tragédia de Guernica, na Espanha, né? Que foi retratada pelo poeta Federico García Lorca no poema Da Fuga. E aí, quando eu lembrei desse poema Da Fuga, foi aí que veio de tanta coisa que nos faltava, né? A gente não podia, ninguém podia ir para o sol, ninguém podia trabalhar, ninguém podia abraçar, ninguém podia fazer absolutamente nada, todos os projetos paralisados, né? Uma literal materialização do medo da morte, que é algo que todo ser humano tem ali, né? Mas no período da pandemia se tornou algo muito maior, né? Um ente ali que estava na nossa sala, prestes a nos cumprimentar a qualquer momento. Qual a mensagem que você poderia deixar aos outros jovens, aqueles que querem também mergulhar nesse universo da literatura? Afinal de contas, a literatura ela é reprodução daquilo que acontece na nossa vida. Ela não só é reprodução, mas ela é o registro daquilo que acontece na nossa vida. Bom, a primeira mensagem é escreva. Escreva, não tenha medo. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de dizer o que você quer, não tenha medo de descobrir-se durante o seu trajeto como artista, né? Leitura e confie, defenda o seu espaço. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem 50 centímetros quadrados, que é onde a gente pisa. E a gente vai ter que defender isso do começo ao fim da nossa vida, né? Então o artista ele vai fazer isso também no seu trabalho. O que eu desejo para todos é força e criatividade, paixão. E você pode encontrar Pedro Diego Fidelis também nas redes sociais, nesse endereço que aparece aqui na tela. O literato vai agora para uma rápida pausa, mas a gente volta já já. É só o tempo para um cafezinho. Eu espero por você. No nosso trabalho, existem muitas formas de proteger aquilo que é muito importante, mas nenhuma ferramenta será eficiente se não houver a ajuda do principal componente, você.
Precisamos ficar alertas com quem falamos, com quem nos relacionamos, como nos comportamos e de que forma guardamos nossos trabalhos e zelamos pela sua integridade. Nada de senha facinha. Senha não é brincadeira. Tenha apreço por seu trabalho. Deixe-o o mais seguro possível. Já encontrei documentos esquecidos na copiadora. Não dá, né, gente? Eu tenho cuidado de nunca deixar material de trabalho sobre minha mesa nem levar documentos sigilosos para fora da instituição. Só saio depois de checar se os arquivos e as portas estão devidamente trancados e a luz apagada. Quando trabalhamos de casa, temos que ter ainda mais cuidado com os registros que ficam nos nossos computadores e celulares. E na hora da videoconferência, estar em um ambiente adequado é uma forma de mostrar respeito e comprometimento com o trabalho. O MP mais seguro depende de você também. Voltamos. E agora quem fica frente a frente com você para uma conversa é a autora Débora Gil Pantaleão, que mesmo sendo super jovem, já tem 8 livros publicados. Vamos conhecer? Eu me chamo Débora Gil Pantaleão, tenho 32 anos, sou escritora, psicanalista e professora substituta atualmente na UFPB, na área de letras em inglês. E comecei a escrever aquela velha história desde criança. Então, já tinha meus poemas, já tinha começado a escrever um romance quando criança. Meus primeiros leitores foram minha mãe e um primo meu, que eu ia lá na Lan House, digitava, imprimia, mostrava para eles. Então, começou muito cedo esse desejo de escrita na minha vida. Eu acho que em 2015, talvez um pouco antes, que eu cheguei a juntar alguns poemas, mandar para prêmios e tal. Só que aí ainda bem que não passavam, porque era uma época que eu achava que minha escrita não podia ser tocada, não podia ser editada, que era inspirar e escrever. Então eram poemas bem ruins mesmo. E costumo sempre brincar com isso. E ainda bem que não passou, enfim. Quando foi em 2015 que eu lancei o meu primeiro livro, no formato e-book na época, a professora Gláucia Machado, né, inclusive que morreu recentemente esse mês, foi um grande choque para mim, mas ela escreveu o prefácio do livro e me chamou de poeta. Então foi um momento que eu acho que eu me senti autorizada por outra, né, outra figura importantíssima para mim e acreditei, aceitei e fui. Os livros de poesia são o Se Eu Tivesse Alma, que eu lancei em 2015 em e-book. Em 2016 eu lancei pela editora Benfazeja, uma editora de São Paulo. E aí saiu a versão impressa, que foi mais essa coletânea. O segundo livro se chamou Vão Remédio para Tanta Mágoa, que é um título que faz homenagem a Flor Bela Espanca, que foi uma grande influenciadora. E esse livro trata muito é dividido em 2 partes, e na primeira parte o eu lírico está numa relação amorosa, na segunda parte a relação terminou, então teve um projeto mais nesse sentido. O terceiro livro se chamou Sozinha no Cais Deserto, que foi quando eu quis experimentar mais uma pegada mais filosófica e existencial. E o quarto livro se chamou Objeto Ar, que, na verdade, em todos eles, eu sempre gosto muito de experimentar o jeito de escrever. Então, forma e conteúdo ali, tentando sempre dialogar. No primeiro livro, eu escrevi ainda em caixa alta, pontuação. Tem outros livros meus que não tem pontuação, tudo em minúscula. Até o meu próprio nome eu passei a assinar em tudo minúsculo, então eu gosto muito de experimentar. Quando eu não tenho que experimentar, eu não consigo escrever. Eu vejo muito isso assim, na minha escrita. Eu acho que eu sigo muito o que Toni Morrison dizia, uma autora estadunidense, de que eu escrevo o livro que eu queria ter lido. Então, pode parecer meio pretensioso, mas eu acho que acabo trazendo alguns personagens, algumas histórias, alguns temas que as pessoas não gostam de debater. Por exemplo, no meu romance Uma das Coisas, eu trago umas personagens que se relacionam de outras formas que não a monogamia, né? São personagens que
que são não monogâmicas, tem personagens veganas, enfim, tem personagens negras e indígenas ali numa relação de amizade, e aí trago o debate do racismo. Então eu acho que a minha escrita vem para provocar e tentar trazer alguma reflexão, ampliar horizontes, enfim. Eu acho que a Paraíba é riquíssima em autores, né? Tanto autores homens quanto autoras mulheres. E eu gosto muito de dialogar, principalmente com as autoras daqui, como Jennifer Trajano, Cris Estevão e a própria poeta não publicada ainda, Moama Marques, mas que é uma pessoa importantíssima. Ela é professora universitária, então ela sempre está levando as escritoras para conversar com os alunos dela. As alunas dela estudam nossos poemas já na academia, então eu acho que esse tipo de pesquisa dentro da universidade é o que vai fazer com que a literatura paraibana permaneça e faça sua história, né? Desde lá atrás com a Anaíde Beriz, mas continuar existindo e valorizando essas poetas que estão trabalhando aqui hoje. Então, eu acho assim que se a pessoa quer escrever, escrevam, tratem isso como trabalho. Eu acho que literatura não é inspiração, é também, na verdade, mas literatura é principalmente trabalho. E aí é importante, às vezes, quando a gente não está conseguindo escrever, saber o momento de editar, de revisar e saber que tudo isso é trabalho e não só ficar angustiado porque não está escrevendo, né? Para a gente chegar a escrever um livro é um percurso muito delicado e importante passar as etapas e não só chegar a publicar um livro e depois se arrepender, por exemplo. Então essa é a dica que eu deixo. E não ter medo de mexer no texto, não ter medo de mostrar pessoas importantes. Mostrar para a mãe às vezes é complicado, né? Vai elogiar ou vai achar ruim. É importante a gente ter os nossos leitores que sejam bons leitores e que saibam nos orientar nos lugares certos, mesmo que a gente nem sempre concorde, né, com as mudanças. E daqui a pouco é a sua vez de colaborar aqui na TV Cidade. É o quadro Tá na Lista, onde você vai sugerir para os nossos espectadores qual livro você acha interessante para entrar na lista de leitura. E daqui a pouquinho a gente volta já. Hoje somos crianças, amanhã adolescentes e num piscar de olhos adultos, eternos adolescentes. Vulneráveis em construção, cheios de sonhos e incertezas. Para amadurecer, precisamos de cuidado, confiamos no aprendizado. O recado é claro, criança que trabalha não tem tempo de sonhar. Trabalho decente é para jovem consciente, que conhece seus direitos e pega no batente, mas só depois dos 14 e se for como aprendiz. Essa é a raiz. Exploração do trabalho infantil. Diga não, criançada. A resposta é o estudo. Para que nos tornemos uma parte de tudo, ao invés de um pedaço de quase nada. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Voltamos e agora chegou a hora da tua participação. Por isso eu vou fazer uma conexão com ela, Sayaka, que provavelmente você já viu brilhando nas redes sociais da TV Cidade. Chegou a hora do Tá na Lista. Oi Amanda, oi pessoal! Pois é, nesse primeiro programa, vários amigos nos mandaram vídeos com sugestões e dicas de leitura. E para começar, vamos ver o que tá na lista da Janaína Musi. Olá pessoal de literato, eu sou Janaína Musi e na minha lista hoje tem A Volta ao Mundo em 80 Dias de Júlio Verne. Esse livro eu já li, reli e vale muito a pena viajar com o Phileas Fogg, né, nessa aventura dele, que ele faz uma aposta. Ele aposta metade de toda a sua fortuna que consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. Vale a pena ler. E a família ficou tão animada que o Guilherme Musi, filho da Janaína, também mandou vídeo pra gente. Confere só o que tá na lista do Guilherme. Oi, eu sou Guilherme Musi e minha recomendação de livro é essa: Guia do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams, que
conta a história de Arthur Dent e seu amigo Ford Perfect em uma aventura universo afora. Este livro é uma ótima recomendação para aqueles que gostam de ficção científica, fantasia e aventura. Até logo e obrigado pelos peixes. E por fim, vamos ver a dica do João Bosco, que tem até um canal no YouTube chamado Leitor Fissurado. Olá pessoal do Literato, tudo bem? Meu nome é João Bosco do canal do YouTube Leitor Fissurado e minha recomendação de leitura é a graphic novel Maus, de Art Spiegelman. Aqui, o autor entrevista seu pai Vladek, que é judeu, acerca do período da ascensão do nazismo na Alemanha e do início até o fim da Segunda Guerra Mundial, com destaque para a passagem da sobrevivência de Vladek no campo de concentração de Auschwitz. Maus foi publicado originalmente entre 1980 e 1991 em Fascículos, é uma revista underground americana. Maus é uma história pesada, profunda e impactante, considerada um clássico dos quadrinhos underground e da mídia como um todo, tendo sido o primeiro quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer. E olha só, se você quiser participar do Tá Na Lista, manda a sua lista de leitura. É só procurar o @tvcidadejp no Instagram e ir lá no nosso direct. Manda o seu vídeo e você também pode aparecer aqui. Eu volto com você, Amandinha. Cheiro! É isso, o primeiro episódio do Literato fica por aqui. Obrigada a você que esteve conosco. Siga-nos nas redes sociais. O próximo programa já está a caminho e eu espero por você. Até a próxima!